Sabe, a gente vive num mundo que o tempo todo nos diz para evitar o sofrimento, né, para fugir da dor a qualquer custo. Mas lá de uma cidadezinha chamada Limoeiro, vem uma história que convida a gente a olhar para isso de um jeito totalmente diferente. É a história da Dona Raimunda, uma lição poderosa sobre a força que pode nascer de uma paciência, nossa, uma paciência quase infinita. Essa frase que abre o relato parece até uma contradição, não é? Mas ela já entrega a chave de tudo. A história não é sobre fugir da dor. O maravilhoso aqui não é a falta de sofrimento, mas sim descobrir um jeito de passar por ele sem se despedaçar. E no centro de tudo está ela, a Dona Raimunda. E olha que imagem forte usam para descrever essa mulher. A corda do sofrimento. Pensa numa corda. Ela foi feita para ser esticada, para aguentar um peso que às vezes parece impossível. A função dela é sustentar. E essa metáfora, nossa, ela define a jornada da Dona Raimunda. E essa corda foi testada, viu? E foi testada desde muito cedo. A primeira grande prova, aquela que esticaria a resistência dela até o limite, veio de dentro da própria casa. O fato é esse, simples e direto. O alcoolismo do marido dela, o Nivaldo, era uma realidade constante. Um desafio de todo santo dia, que moldou a vida dela de um jeito profundo. E aqui, a história ganha uma outra dimensão. Para Raimunda, aquilo não era visto só como um problema, um azar na vida. Era a primeira cruz dela. E essa palavra, cruz, ela muda o sentido de tudo. Não é um peso qualquer, aleatório. É um fardo que, para ela, carregava um propósito. A origem desse vício é contada de um jeito quase poético, sabe? Não se procura uma causa clínica, um porquê. É como se fosse algo que brotou da própria natureza, uma força maior. É uma forma de dizer que aquele era um destino que ele encontrou e que ela precisou encarar de frente. Tá, então, diante dessa cruz, o que ela fez? É exatamente nesse ponto que a história dela se torna algo fora do comum, sabe? Porque ela desafia o que a maioria de nós talvez considerasse uma reação natural. Em vez de se revoltar, de ir embora, ela escolheu o caminho do cuidado. E não um cuidado abstrato, não. Eram gestos, coisas do dia a dia. Sim, ela chorava a dor dela, claro que sim. Mas mesmo chorando, ela ia lá e o cobria à noite para ele não sentir frio. Trazia um copo d'água. Oferecia conforto. Cada pequeno gesto era uma reafirmação da escolha que ela tinha feito. A escolha dela mostra uma bifurcação bem clara. De um lado, o caminho que talvez fosse mais fácil ou mais compreensível, o da vingança, de rogar praga. Do outro, a trilha que ela decidiu seguir, a da calma, do amor e do carinho. Uma escolha que desafia a nossa noção de justiça diante da dor. Quando o Nivaldo faleceu, a gente poderia pensar pronto. Agora a corda pode afrouxar. Ela vai ter paz. Mas a jornada de provações da Raimunda, ela estava longe de acabar. Uma nova dor, terrivelmente familiar, estava só começando. A história se repetiu. E da forma mais cruel que se pode imaginar. O filho dela, o Samuel, começou a seguir exatamente o mesmo caminho do pai, mergulhando no mesmo vício que já tinha trazido tanto sofrimento para a família. Vamos parar para pensar um pouquinho no que isso significa. Não é só carregar um fardo pesado, é ver esse mesmíssimo fardo passar de uma geração para outra. É a dor em dobro. Duas cruzes, dois amores que ela precisou carregar. A mesma batalha, travada duas vezes por uma única mulher. E isso leva a gente, sem escapatória, para a pergunta central. Como? De onde vem a força para aguentar não uma, mas duas provações desse tamanho sem desmoronar? A resposta para ela estava na sua fé profunda. A própria pessoa que narra a história busca a resposta olhando para o maior símbolo de sofrimento e resistência na fé cristã. Ao se perguntar sobre Jesus, ela conecta a jornada silenciosa e pessoal da Raimunda a uma busca universal por um sentido na dor. E aqui está o segredo da resiliência dela. A crença de que o sofrimento dela não era um acaso, um azar. Era um chamado. A ideia de ser escolhida para aquela tarefa muda completamente a perspectiva. A dor deixa de ser um castigo para se tornar uma missão. E essa missão se traduz numa atitude que a sabedoria popular da região chama de entregar o bloco na mão do Senhor. E atenção, isso não é ser passivo, não é desistir, não, pelo contrário. É um ato de confiança total. É fazer a sua parte, o seu melhor e entregar o resultado a uma força maior. E foi com essa filosofia que ela perseverou.
A Raimunda acompanhou tanto o marido quanto o filho até o fim da vida de cada um deles. Cuidou, amou e os entregou com a dignidade de quem cumpriu sua missão. Ela foi a corda que o sustentou até o último momento. E no fim, a história da Dona Raimunda deixa essa pergunta ecoando na nossa cabeça. Em vez de a gente ver a cruz só como um fardo a ser evitado, e se ela for para alguns uma escolha? Uma escolha de amar sem condições, de perseverar. Talvez a verdadeira força não esteja em evitar o sofrimento, mas em como a gente escolhe carregá-lo.